Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês, mais uma vez, mais uma noite, para a gente continuar nossa jornada aí, né, sobre conteúdo de Sociologia. A gente vem há algumas semanas falando sobre Sociologia, né, a gente vem aí já, essa já não é a nossa primeira aula de Sociologia, a gente falou sobre Augusto Comte, depois a gente falou sobre Emile Durkheim, falamos sobre Max Weber, e hoje a gente entra aí para falar um pouquinho sobre Karl Marx, né. E é interessante, né, que quando a gente fala sobre a obra de Karl Marx, o Marx é um autor que, diferente de alguns outros autores, ele consegue ter uma capacidade de se tornar um autor famoso, né, e conhecido, que é uma brincadeira, né? A gente tem alguns autores que as pessoas às vezes mal ouviram falar, não sabem muito bem quem nunca ouviram ou não sabem do que se trata. É muito diferente da visão marxista. Marx é um autor que desperta paixões, né? Marx é aquele autor que as pessoas amam, que as pessoas nem se torna tão conhecido à toa. Ninguém se torna tão conhecido. Oi? Travei? Mas eles estão me ouvindo? Tá, engraçado que pra mim. Tá. Vou lá, vamos voltar. O pessoal tá me ouvindo de novo? Show de bola. Então, galera, eu vou voltar no que eu estava falando, né? Deu uma travadinha bem no começo da live, então eu vou regressar. Vamos lá, primeiro. Eu estava falando com vocês que o Marx é um autor que ele tem a capacidade de ter conseguido se tornar um autor conhecido. Conhecido no ponto de vista de se tornar algo e um autor que as pessoas têm opinião. É engraçado, né? Porque grande parte das pessoas acham algo sobre a teoria marxista. As pessoas gostam de opinar sobre a teoria marxista, mesmo que as pessoas não tenham lido Karl Marx. Muitas pessoas opinam sobre a teoria marxista mesmo sem nunca ter lido ou visto uma obra do Karl Marx na vida. E quando viram ou quando leram, normalmente viram ou leram sobre uma obra dele, que é o Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto do Partido Comunista que não é nem um livro, assim, né? É um panfleto que ele entrega de forma gratuita. Então, Marx é um autor que ele desperta muitas paixões, muito ódio, muita raiva, muito amor, muita paixão das pessoas, mas quase ninguém leu. Então, isso dá margem para que você tenha interpretações muito equivocadas, às vezes, sobre a obra dele, né? O autor, Karl Marx, ele é um autor que, por as pessoas acharem que sabem, mas não terem lido, quase sempre as pessoas tomam posturas ou acreditam em coisas um tanto quanto equivocadas sobre a obra dele. E quando as pessoas pensam sobre Karl Marx, as pessoas têm um estereótipo de pensar sobre o socialismo. Ah, o Marx é o autor do socialismo. Marx é o cara do comunismo. Não é
errado, tá? O Marx realmente aborda essa temática, mas não é isso que o Enem vai te cobrar. O Enem não está preocupado em falar sobre socialismo ou comunismo, o Enem quer entender a crítica que o Marx faz ao capitalismo. Essa é a grande preocupação que a gente vai ter, né, nas provas de vestibular sobre a teoria marxista. Primeira coisa importante é você entender, o Marx... Se você já precisou entregar algo para ontem, presta atenção nisso. Eu deixei para mandar um presente de última hora para minha amiga e claro que bateu o desespero, né? Mas eu lembrei da Lalamove. Eles entregam no mesmo dia e até fora do horário comercial. Em poucos cliques no app eu consegui escolher a moto, agendei e pronto. Mas se fosse algo maior, dava para pedir carro, van, até caminhão. Eu consegui acompanhar tudo em tempo real e o motorista foi super rápido e cuidadoso. O presente chegou direitinho e sem estresse. Agora sempre que eu preciso enviar algo é com a Lalamove. Baixe o app e testa. Já pensou em ser proprietário de uma floresta de mogno africano com potencial de retorno milionário? Com um aporte inicial acessível e a gestão completa por nossa equipe, você pode transformar sua renda em um patrimônio sólido e duradouro. Clique agora e baixe nosso infográfico para conhecer as estimativas financeiras e não perca essa oportunidade única. Nas aulas de História e Geografia, que fala para você sobre é o pioneirismo inglês. O primeiro país foi a Inglaterra. A matéria-prima, ela era carvão. É aquela que você aprende e fala assim, foi nessa que tinha indústria têxtil. Beleza, legal. A primeira é legal. Só que a segunda é outra parada. A segunda é uma revolução em que a produção, ela não é com carvão, é com petróleo, com energia elétrica. Ela não ocorre só na Inglaterra, ela ocorre em diversos países da Europa, além dos Estados Unidos, além do Japão. Então é uma revolução muito maior, muito mais ampla, muito mais extensa. A segunda revolução industrial, ela é uma revolução que atinge a mais pessoas, mais países, mais trabalhadores, e o Marx está vendo isso. E tá falando assim, cara, esse negócio tá mudando a vida das pessoas. Tá mudando a vida e o relacionamento que as pessoas têm com o seu trabalho. Tá mudando a vida, a forma e a maneira que as pessoas vivenciam o seu cotidiano. E é sobre isso que o Marx vai escrever. E é sobre isso que o Marx vai ser e vai cobrar vai ser cobrado dentro das provas de vestibular. Primeira coisa que você tem que entender para a gente poder começar a nossa aula. Primeira coisa. O Marx tem muitas obras. Muitas obras. Coloquei aqui, por exemplo, algumas das imagens, né, de obras que são obras relevantes do Karl Marx. O Capital, Ideologia Alemã, o 18 do Brumário de Luiz Bonaparte, Questão Judaica, Salário, Preço e Lucro. Todos são obras do Karl Marx. Agora, o vestibular, ele não vai te cobrar pensando em obras. O vestibular quer que você entenda um conceito que é a linha que liga a teoria marxista, que é um conceito que a gente vai chamar de materialismo histórico. Materialismo histórico. Se você não entender esse conceito, você não entende droga nenhuma da minha aula no dia de hoje. Então concentra agora, acorda. O povo que tá batendo papo, conversando no chat aí, presta atenção em mim. Olha só. O que é o materialismo histórico? Histórico vem de história. Vem de algo que ocorre ao longo do tempo. Materialismo vem de material. Material é aquilo que tem valor. É aquilo que vale alguma coisa. Marx fala que ao longo da história humana, a história humana é uma disputa de questões materiais. Ou seja, a história humana é uma história de pessoas que estão disputando por controle de questões e daquilo que tem valor material. Ou seja, a história humana é uma história de pessoas que têm como grande tarefa e grande funcionalidade disputas econômicas. Só que o Marx vai dizer que esse bem material que está em disputa ao longo da história, ele vai mudando. Tem a terra, tem o dinheiro, tem evidentemente domínios que estão ligados a esferas como metais. Ao longo da história, a disputa sobre como você controla esse aspecto econômico da sociedade vai se modificando. Só que ele vai dizer que, na verdade, para ele, essa disputa material ela se dá dentro de uma esfera que ele vai chamar de infraestrutura. Presta atenção em mim agora. Concentra aqui, olha só. O que é uma infraestrutura? Pensa num prédio.
Pensou? Um prédio tem pilastras que sustentam esse prédio para ficar de pé. Esse prédio só fica de pé se ele tiver uma infraestrutura. Para o Marx, as relações econômicas, as relações financeiras, as relações de produção da economia são a infraestrutura da sociedade. Onde o Marx quer chegar com isso? Ele quer dizer para você assim, olha, meu querido, a economia é o que sustenta a sociedade. A economia é o que faz a sociedade ficar de pé. A economia é o que influencia todas as outras esferas da sociedade. O Marx está dizendo para você que para ele existe uma base que sustenta, uma infraestrutura que mantém em pé todo o restante da sociedade. O que é essa infraestrutura? É a economia. São as relações econômicas, são as relações de produção. E o que ela sustenta? Ela sustenta todo o resto. A política, a educação, a escola, a justiça. Ela sustenta a mídia, os meios de comunicação, a sua cultura. Ela sustenta as instituições governamentais, a política, o Estado, o governo. Ela sustenta tudo. Tudo. Leandro, eu ainda não entendi. Explica de novo, explica. Concentra em mim. Vem aqui, acorda. Vem com o indivíduo aqui, olha só. Para o Marx, tudo é economia. Para o Marx, tudo é econômico. Para ele, existe a produção, as relações de produção na sociedade, como as coisas são produzidas, como que elas têm valor, o dinheiro, e todo o restante é secundário. Ele vai dizer que existe na sociedade a infraestrutura que sustenta o restante. Então, para o Marx, religião não é algo importante. Política não é algo importante. Para o Marx, a mídia não é algo importante. Para o Marx, a justiça não é algo importante. A educação não é algo importante. Sabe por quê? Porque tudo isso, no fundo, para o Marx, é influenciado pela economia. É influenciado pela base material. Para ele, a mídia, no fundo, as disputas delas são econômicas. A educação, no fundo, as disputas delas são econômicas. Para o Karl Marx, a política, no fundo, ela é econômica. Leandro, então ele quer dizer que para o Marx tudo no fundo é econômico? Você está começando a pegar, você está começando a ver maldade. O Marx ele é um autor que vai dizer que para ele tudo na sociedade é controlado por essa infraestrutura. Então, vem aqui no slide comigo. Vocês conseguem ver o mouse no slide? Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Se vocês conseguem ver o mouse, perfeito, olha só. Quando eu coloco aqui que essa infraestrutura, né, que está aqui, é a base material, é porque a infraestrutura é o que sustenta o resto. Que resto é esse? O resto, ele dá um nome. Ele vai chamar o resto de supraestrutura ou topo. A supraestrutura é todo o resto, gente. É mídia, é meios de comunicação. Hoje em dia seria internet, política, Estado, governo, religião, educação, escola, justiça, cultura, comportamentos, o resto. Para ele, a economia é o que move. E para ele, na verdade, sempre foi assim. Sempre foi assim. Ao longo da história humana, sempre houve uma disputa por essa base. Então, para ele, lá no Egito Antigo, na Idade Média, lá, por exemplo, em momentos históricos que você já vivenciou, como o século XVI, XVII, XVIII, sempre tinham grupos tentando disputar quem controlaria essa base. Para o Marx sempre houveram grupos disputando para quem controlaria a base material. E para ele, quem controla a base, controla o resto. Então quem controla a economia controla a política. Quem controla a economia controla a mídia. Quem controla a economia controla a escola. Quem controla a economia controla a religião. Então quem controla a economia controla tudo. Ele vai dizer que ao longo da história sempre tem grupos que estão disputando essa base. Esses grupos podem mudar ao longo da história. Podia ser senhor feudal e servo. Podiam ser os patrícios e os plebeus. Só que na época em que o Marx escreve, ele vai dizer que existiam dois grupos disputando essa base material. Quais são esses dois grupos? A burguesia que eram os donos das fábricas, os donos das indústrias, os donos das máquinas, os donos dos latifúndios. E existia um segundo grupo que era o proletariado. Quem é o proletariado? O proletariado é o trabalhador, que por não ser dono da máquina, não ser dono da fábrica, não ser dono da indústria, ele é obrigado a vender a sua força de trabalho. O que é vender a força de trabalho? É vender algo que eu sei fazer em troca de uma remuneração.
Para o Marx, ao longo da história humana, grupos sempre estiveram em disputa para ver quem controlaria essa base. E ao longo da história humana, esses grupos foram se modificando. Mas sempre houve disputa. Por isso o materialismo histórico. Ah, pegou? Por isso o materialismo histórico. Porque essa disputa por essa base material ocorre sempre. Ocorre ao longo da história, né? Ocorre ao longo de todo o processo, né? E aí é interessante a gente pensar como que isso se dá, como que isso ocorre, porque para o Marx isso sempre aconteceu, isso sempre vai continuar acontecendo. Ele fala uma coisa que é assim, a desigualdade social, para o Marx, a desigualdade na sociedade acontece porque algumas pessoas controlam a base material e outros não. Algumas pessoas controlam essa base da sociedade e outros não. Algumas pessoas controlam e têm poder para controlar a sociedade de forma geral e outros não. Então, existe uma desigualdade que é causada pelos papéis dessas classes nas relações produtivas. O que é uma classe? A classe é um grupo de pessoas que ocupa a mesma função. Vou te dar um exemplo. Eu, Leandro, eu sei que vocês estão brincando que eu sou dono do ProEnem, né? Mas eu não sou o dono do ProEnem, né? Eu trabalho para o ProEnem já há muitos anos. Se eu trabalho para o ProEnem há muitos anos, quer dizer que eu sou um proletário. Eu vendo algo que eu sei fazer, eu vendo algo que eu sei realizar, que é dar aula, em troca de uma remuneração, de um pagamento, de um salário. O Racine, que está aqui agora fazendo a operação dessa aula, o Racine, ele também troca algo que ele sabe fazer em troca de uma remuneração. Os pais de vários de vocês trabalham em coisas variadas, né? Deve ter pessoas aqui que têm pais de engenheiros, de advogados, pedreiros, fiscais de mercado, Uber, doméstica. Tem gente que de toda forma aqui assistindo essa aula. Os pais de vocês que trabalham para alguém, essas pessoas elas vendem uma atividade que sabem fazer em troca de um pagamento. Isso faz que todos esses indivíduos sejam o que a gente chama de proletário. É a pessoa que vende algo que sabe fazer por um pagamento. Então, eu estou na mesma classe social que qualquer outra pessoa que faça isso. Qualquer outra pessoa que venda sua força de trabalho para ganhar um pagamento, essa pessoa é proletária assim como eu. Ela faz parte da mesma classe social que eu. Agora, existem indivíduos que eles são os donos da produção. Eles são os donos do processo econômico, donos das fábricas, das indústrias, do maquinário. Essas pessoas são os burgueses. Então, esses burgueses eles são de outra classe social. Eles são de um outro grupo social. O Marx vai dizer que essas duas classes sociais estão sempre em disputa. Porque estão sempre em disputa pelo quê? Ah, você já acertou. Pela base material. Então essas duas pessoas, essas duas classes, elas estão disputando uma coisa que o Marx vai chamar de luta de classes. Beleza? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Adolfo elogiou teu nome, Racine. Adolfo falou que Racine é um belo nome, de um literário francês. O pessoal tá falando do Roberto, criador e fundador do ProEnem. O pessoal fala que eu sou dono do ProEnem, mas eu nem tava quando o ProEnem começou. O ProEnem em 2014, eu só entrei no ProEnem em 2016. Beleza, minha mãe é agente de saúde. Beleza, show de bola. Tá, olha só, vamos continuar aqui. Tem uma coisa importante que ao longo da história humana, existe uma disputa econômica. Ao longo da história humana, existe uma disputa econômica feita por classes sociais distintas. Burguesia e proletariado. Essas duas classes que estão disputando, elas fazem uma coisa chamada luta de classes. Beleza? Luta de classes. E essa luta de classes, ela nunca acaba. Nunca acaba. Essa luta de classes, ela acontece ao longo de toda a história. Essa luta de classes ela ocorre desde sempre. Vai mudando quais são as classes envolvidas, mas elas estão sempre acontecendo. O Marx vai dizer que essas duas classes, como eu te falei, na época dele, na época em que ele escreve, são a burguesia e o proletariado. E essas duas classes estão disputando a sociedade. Só que ele vai dizer que a burguesia vence essa disputa. Que a burguesia ela é a classe que controla essa disputa de classes. Beleza? Ele vai dizer que na época dele, século XIX, a burguesia e o proletariado estão disputando e a burguesia está vencendo. Ele fala que é a classe que venceu a história. Ai, Leandro, mas hoje em dia eu consigo explicar o mundo com burguesia e proletariado? Gente, o Marx escreveu isso há 200 anos quase. Você vai pegar uma teoria de 200 anos e querer aplicar hoje de forma total.
Né? Hoje já existem os marxistas, que são pessoas que usam a obra do Marx e adaptam essa obra. Agora, a teoria do Marx, você não pode pegar a teoria dele e colocar hoje em dia, é anacrônico, nem faz sentido. Né? Agora, uma coisa é inegável, o Marx está falando de uma disputa entre classes sociais que ocorreu ao longo da história, mudando essas classes. Na época dele, era a burguesia e o proletariado. E ele fala que essa burguesia controla, né? Ixi, passei os slides demais aqui. O Marx fala que essa burguesia controla, porque essa burguesia consegue ter algumas maneiras e algumas formas de exploração. Como assim algumas formas de exploração? O Marx vai dizer que a burguesia utiliza-se de ferramentas para explorar o proletariado e essas maneiras para explorar o proletariado são chamadas de formas de exploração. Essas formas de exploração, elas podem ser econômicas ou ideológicas. A forma de exploração econômica, o Marx dá um nome para ela. A forma como a burguesia explora o proletariado economicamente, o Marx dá um nome para ela. Marx vai chamar isso de mais-valia. Mais-valia. A mais-valia, se você quiser uma definição sobre isso, é você pensar no seguinte exemplo, tá? Vamos pegar aqui que eu seja uma pessoa, deixa eu pegar aqui para dar um exemplo. Eu seja uma pessoa que eu trabalho numa fábrica e eu produzo mouses. Mouses, tá? Eu produzo mouses na minha fábrica. Eu sou um construtor, um operário na fábrica de mouses. E eu, Leandro, eu gero R$ 100 por dia de produção de mouses. Só que eu, Leandro, ganho R$ 10 de salário por dia. Concentra em mim, acorda! Eu produzo R$ 100 por dia e eu ganho R$ 10 de pagamento. Vamos pensar que então existe uma diferença de R$ 90 entre o quanto eu gero de produção e de riqueza, de lucro para o patrão, e o quanto eu ganho. Eu produzo e gero 100 de lucro e eu ganho 10. Essa diferença de R$ 90 a gente chama de mais-valia. O que é a mais-valia? É a diferença em quanto eu gero de lucro para o quanto eu recebo de pagamento. Beleza? O Marx vai dizer que a única forma de o burguês enriquecer é explorando essa mais-valia do trabalhador. É fazendo que o trabalhador produza mais do que ele ganha. Claro, se ele produzir igual quanto ele ganha, o burguês não lucra. Então a ideia é que o burguês vai fazer tudo o que ele puder, tudo que for necessário, ele vai tentar fazer e usar toda e qualquer ferramenta que ele tenha para poder fazer que o trabalhador produza mais e ganhe menos. O Marx vai dizer que essa diferença entre o quanto ele gera de lucro e o quanto ele recebe é a mais-valia. Beleza? A mais-valia, existe um desejo por parte do burguês de aumentá-la. O burguês quer aumentar a mais-valia. E existem algumas formas de aumentar essa mais-valia. A primeira delas é chamada de mais-valia absoluta. O que é a mais-valia absoluta? A mais-valia absoluta é quando eu aumento o tempo de trabalho do trabalhador sem aumentar a remuneração. Então vamos pensar que eu, Leandro, ganho R$ 1.000 para trabalhar no ProEnem durante 8 horas por dia. Um dia o dono do ProEnem chega para mim e fala assim: Leandro, a partir de agora você vai ganhar R$ 1.000 para trabalhar 10 horas por dia. Pô, aumentou o meu tempo de trabalho e não aumentou a minha remuneração. Eu vou trabalhar mais horas, vou gerar mais lucro, mas vou ser remunerado igual. Isso é mais-valia absoluta. Beleza? Mais-valia absoluta. Você aumenta o tempo de trabalho sem aumentar o processo remunerador. Ah, Leandro, mas você pode não aceitar. Você pode ir embora, pô, Leandro. Você vai trabalhar mais horas e ganhar a mesma coisa? Eu posso, né? Eu posso, evidentemente, ir embora. Mas se eu for embora, aquele posto de trabalho fica vazio? Se eu for embora, aquele posto de trabalho ele fica esvaziado? Aquele posto de trabalho fica sem ninguém? Será? Acho que não. Porque se eu for embora, alguém vai querer aquele posto de trabalho. O Marx vai dizer que existe na sociedade uma coisa que ele chama de exército industrial de reserva. O que é o exército industrial de reserva? É uma massa de trabalhadores desempregados disponíveis no mercado de trabalho. E essa massa de trabalhadores desempregados disponíveis no mercado de trabalho vai ser uma massa de trabalhadores que está disponível a conseguir e querer qualquer posto de trabalho. Então, se eu por algum motivo falar, eu não quero, vou trabalhar mais para ganhar a mesma coisa, eu não quero, não tem problema, alguém vai pegar meu lugar.
Alguém vai aceitar, porque tem uma massa de trabalhadores disponíveis no mercado de trabalho que aceitaria isso. Essa massa de trabalhadores é chamada de Exército Industrial de Reserva. É uma massa de trabalhadores em condições de desemprego disposta a conseguir e agariar qualquer condição no mercado de trabalho. Tá? Então eu vou repetir. Mais-valia absoluta, aumento do tempo de trabalho sem aumento da remuneração. Tá? Existe um outro tipo de mais-valia, que é a mais-valia relativa. O que é a mais-valia relativa? A mais-valia relativa ela acontece quando eu mudo algo no processo de trabalho, normalmente algo tecnológico, eu faço uma mudança no mercado de trabalho em que o trabalhador produza mais no mesmo tempo que ele já trabalhava, mas eu não pago a mais por isso. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo que eu sempre dou que eu acho que funciona para ficar claro para vocês. Imagina que você trabalha numa lanchonete. Nessa lanchonete você tem a tarefa de fritar hambúrgueres. Você produz 100 hambúrgueres por dia e ganha R$ 100 de salário, por exemplo. Mas vamos supor que eu pegue e consiga fazer e comprar uma nova chapa que agora frite um hambúrguer muito mais rápido. E você, ao invés de 100 hambúrgueres por dia, consegue fazer 400 hambúrgueres por dia. Se você faz 400 hambúrgueres por dia e ganha R$ 100 de salário, quer dizer que você está produzindo muito mais, gerando muito mais riqueza, mas você não necessariamente ganha mais por isso. Uma coisa mudou, o processo de trabalho mudou, houve uma mudança tecnológica, essa mudança tecnológica aumentou a produção, mas você não é mais remunerado por isso. O nome disso é mais-valia relativa. Eu mudo o processo de trabalho, eu aumento a produção, mas eu não aumento o processo remuneratório que é feito e que é realizado. Isso é chamado de mais-valia relativa. A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa são ambas ferramentas que, segundo Karl Marx, a burguesia usa para explorar o proletariado. Tá? Se alguém tiver pergunta, manda no chat aí que eu já vou olhar o chat do YouTube aí para ver quem tem perguntas para eu poder responder. Tá bom? Uma última coisa importante antes de eu ir responder as perguntas é que existe também um outro conceito que é o de desemprego estrutural. Esse conceito nem é um conceito do Karl Marx, tá? Mas é um conceito que é importante vocês saberem que tem a ver com isso. O desemprego estrutural é quando eu tenho uma galera que é desempregada, que ficou sem emprego, porque alguma coisa na estrutura do trabalho mudou. Deixa eu te dar um exemplo. Eu lembro quando eu era criança, eu ia num shopping, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem muito shopping, né? Eu ia num shopping, por exemplo, se eu fosse de carro no shopping, sei lá, minha mãe tinha, eu lembro quando eu era criança, minha mãe tinha um Gol. E a gente ia com um golzinho no shopping, e aí quando eu chegava no shopping, você tinha um funcionário na porta do shopping que entregava um ticket de estacionamento. E aí na hora de você ir embora, você ia lá e pagava esse ticket do estacionamento com uma outra pessoa. E na hora de você ir embora, você entregava esse ticket do estacionamento para uma outra pessoa. Eram 3 postos de trabalho. 3 postos de trabalho. Alguém que entregava o ticket, alguém que pagava o ticket e alguém que posteriormente você devolvia esse ticket. Hoje, em 2025... isso não existe mais nos shoppings do Rio de Janeiro. Hoje, num shopping do Rio de Janeiro, você tem uma máquina que você aperta, sai um ticket, você vai lá e paga um ticket numa máquina e depois você entrega um ticket para uma outra máquina. Aquele emprego desapareceu. Quando você tem um emprego ou uma função que desaparece para sempre, o nome disso é chamado de desemprego estrutural. O desemprego estrutural é quando uma nova tecnologia ela acaba com um posto de trabalho. Acaba com um posto de trabalho, tá? E aquele posto de trabalho deixa de existir. Tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Manu, poderia explicar diferença novamente da mais-valia absoluta e relativa? Manu, mais-valia absoluta, eu aumento o tempo de trabalho do trabalhador, o trabalhador trabalha mais horas e recebe o mesmo salário, logo aumentou a exploração sobre ele. Mais-valia relativa, eu faço que o trabalhador produza mais, porque teve alguma mudança tecnológica no trabalho dele, ele produz mais, mas ele não ganha um aumento de salário também. Tá? Então são 2 formas diferentes de aumentar o processo exploratório. Tá? Narutinha Uzanaki. Que classe está controlando a base atualmente? Em que classe o Cal se encaixava? Ele tem um bom pensamento. Narutinha, nome bom, né? Narutinha. Você continua sendo a burguesia que controla a sociedade atualmente. Né? Continua sendo o processo burguês, só que a burguesia mudou. Hoje existem muitos níveis na burguesia. Existe uma alta burguesia, né? Uma altíssima burguesia. Né? Quem continua controlando a base material é o dono da Apple, é o dono da Google, é o dono da Amazon, é o dono da Tesla, é o dono da Nvidia, é o dono da Coca-Cola, do McDonald's, são os grandes empresários, tá?
Em que classe o Marx se encaixava. O Marx ele era trabalhador, o Marx ele trabalhou em jornal, o Marx trabalhou escrevendo livros, o Marx ele era um proletário, né, também. Né? Era um cara que teve uma família que muito complexa, mas no século XIX as famílias não eram como as de hoje em dia, né? Mas é um cara que seria um proletário, teoricamente. Quem quiser saber da história de vida do Karl Marx, tem um filme sobre a vida dele. Chama-se O Jovem Marx. O Jovem Marx é o nome, um filme sobre a vida dele. Acho que quem gosta do assunto pode procurar para ver. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Osmar falou que aprendeu já essa parte de desemprego estrutural, que ótimo. Adolfo, uma das marcas do capitalismo é o lucro. A passagem do feudalismo para o capitalismo foi marcada pelo surgimento do lucro. Assim, Marx dizia que, sob certo aspecto, o feudalismo é menos pior. Tá, mas deixa eu ver se tem pergunta. Fernando, de que forma a mais-valia pode ser observada nas relações de trabalho contemporâneas? Fernando, das mesmas formas. Elas continuam existindo. Tá? Vou te dar um exemplo bem simples. Quando eu tenho, por exemplo, antigamente eu dava uma aula no colégio, eu dava minha aula e ia embora. E eu só falava com o diretor daquele colégio na semana seguinte, quando eu chegasse lá. Hoje, aquele diretor consegue falar comigo pelo celular, ele consegue mandar um e-mail, ele consegue mandar uma mensagem, ele consegue pedir algo para mim pelo grupo dos professores. Logo, eu trabalho mais horas do que eu trabalhava antes. Eu estou tendo um aumento das horas de trabalho sem ter um aumento da remuneração. Ué, é uma mais-valia absoluta. Né? Então, existem várias formas de a gente olhar como isso continua existindo nos dias atuais. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Manu, luta pela base material, então pela economia. Isso, Manu, o controle da base material é o controle da economia numa sociedade. Beleza, vamos seguir, vamos seguir. A Júlia falou que o professor dela de sociologia passou o filme na aula. Pô, o professor teve tempo de passar o filme na aula. Meu sonho é passar um filme numa aula. Eu tenho um tempo por semana nos colégios, eu não consigo passar filme nenhum. Vou passar 3 semanas passando um filme. Tranquilo, vamos lá, vamos seguir, vamos avançar. Uma outra coisa importante sobre Karl Marx é como o Marx vai dizer pra gente o seguinte, que além de a gente ter, né, esse domínio que é o domínio econômico, que a burguesia faz sobre o proletariado, que é a mais-valia, tem um outro tipo de domínio, que o Marx fala que é muito mais poderoso. E agora, se você perdeu alguma parte da aula, se você não entendeu alguma coisa, cara, concentra agora, que é a parte mais cai no vestibular. Essa é a parte mais importante. Concentra, olha pra mim, tá? Não se distrai, olha pra mim. O Marx vai dizer que existe na sociedade a burguesia, e a burguesia domina o proletariado. Só que o Marx vai dizer que a burguesia não pode dominar o proletariado somente com a economia, com a economia, com a economia. Por quê? Porque o Marx vai dizer que se eu dominar esse proletariado somente com a economia, uma hora esse proletariado vai se revoltar. Uma hora esse proletariado vai se rebelar. Uma hora esse proletariado vai falar assim, que droga isso, eu sou explorado. Então o Marx vai dizer que a burguesia precisa arrumar outras estratégias para dominar esse proletariado. Agora, vamos voltar lá no começo da aula. Eu te falei que, para ele, quem domina a economia, domina o resto. Então, se a burguesia domina a economia, ela domina a educação, ela domina a mídia, ela domina a política, domina o Estado, domina o governo, ela domina tudo. Então, a burguesia está dona de tudo. Se a burguesia é dona de tudo, a burguesia tem outras ferramentas de se dominar, além do dinheiro. Ela tem outras ferramentas, como, por exemplo, criar no trabalhador um sentimento de que ele pode um dia ser burguês. Ué, Leandro, como assim? Marx diz que o maior desejo do burguês é conseguir gerar no trabalhador o sonho de que um dia ele pode ser da burguesia. Ué, Leandro, eu não entendi. Presta atenção. O cara é trabalhador, proletário. Ele trabalha, ganha um salário e é explorado nesse trabalho. Mas vamos saber e vamos imaginar que um dia esse trabalhador fique achando que um dia ele pode ser burguês. Um dia eu posso enriquecer. Se eu trabalhar muito, eu vou enriquecer um dia. O Marx vai dizer que vai existir um incentivo a todos os trabalhadores que eles acreditem que quanto mais eles trabalharem, maior é a chance deles enriquecerem um dia. E aí o cara trabalha, se esforça, se dedica, acorda cedo. Deus ajuda quem cedo madruga. Trabalha enquanto eles dormem, se esforce. E talvez ele não chegue lá. Talvez ele não enriqueça. Então, ele vai dizer que o trabalhador é incentivado a acreditar que ele pode ser um dia burguês. Porque quanto mais ele acreditar que ele pode ser um dia burguês, mais ele vai trabalhar. E quanto mais ele trabalhar, mais lucro ele gera.
Só que ele gera mais lucro para quem? Para o burguês. Não é para ele mesmo. Ah, Leandro, mas tem alguns que conseguem. Não tem problema. Se alguns enriquecerem, esses alguns vão servir de exemplo para os outros. Porque os outros continuem tentando. Porque os outros continuem sonhando em um dia atingir essa riqueza. Então o Marx vai dizer que existe uma sociedade que vai criar o sonho de que um dia você pode enriquecer. E aí, quando você vive uma sociedade como essa que a gente vive hoje, em que as pessoas, ai, leem livro de autoajuda, ai, eu sou do clube das 5 da manhã, eu acordo todo dia às 5 da manhã, eu vou à academia, eu faço meu devocional, né? Depois eu começo a estudar, eu vou trabalhar, porque eu sou muito dedicado, eu vou chegar lá. Será que vai? Será que vai? Eu vou ler o meu Café com Deus Pai, e aí depois eu vou me inspirar, eu vou me dedicar muito e eu vou chegar lá. Será? Será que vai? Porque o Marx, ele vai falar uma coisa que é assim: quanto mais eu jogar o sonho de que o outro acredita que pode enriquecer, mais ele trabalha. E quanto mais ele trabalha, melhor para mim. Então eu tenho que gerar, o burguês ele quer gerar em você o sonho, o desejo que você pode chegar lá, que você pode conseguir. E você vai acreditar que pode, você vai se matar de trabalhar e talvez você não consiga. Mas você vai falar, não, não, mas é o milagre da manhã, sabe? Eu vou conseguir porque, né, vai dar certo. Mas vai dizer assim, talvez não dê. E se der para um ou dois, tá tudo bem. Porque se der para um ou dois, esse um ou dois servem de exemplo. Mantém os outros acreditando que pode. Um ou dois, tudo bem. Mas vão ter milhões que vão só se matar de trabalhar e não vão conseguir. Então Marx fala que a burguesia vai conseguir fazer uma coisa que é colocar na cabeça do trabalhador uma ideologia. Uma ideologia é uma forma de pensar ideias. E aí você vai ter aqueles livros, Pai Rico, Pai Pobre. Sete segredos das pessoas muito bem-sucedidas. Foda. A arte sutil de ligar. Travei? Voltou? A arte sutil de ligar o foda-se. E aí eu tenho um monte de livro que vai falar pra você assim: olha, se esforça aí, pô. Só depende de você. Não ficou rico ainda? Não ficou rico ainda? Calma. É porque você não se esforçou o suficiente. Se esforça mais um pouquinho que você vai chegar lá. E aí você pode ler, ouvir tudo isso que eu tô falando e falar assim, pô, Leandro, mas eu gosto desses livros. Tá tudo bem você gostar. O único ponto é você ter consciência de que, segundo Karl Marx, essa é uma ideologia que vai ser imposta a todos nós, para que a gente se mantenha permanentemente acreditando que a gente pode enriquecer o tempo todo. E aí, o Marx vai dizer que isso é uma ideologia. Uma ideologia, guarda esse termo. É a ideologia da burguesia, é a forma de pensar da burguesia. A burguesia quer que você pense isso. Quanto mais você sonha em ser burguês, melhor para a burguesia, porque sabe por quê? Você nunca vai se revoltar contra aquilo que você sonha ser. Se você sonha em ser burguês, você vai se revoltar contra o burguês? Tu vai se revoltar contra o que eu quero ser? Mas isso não existe. Eu não me revolto contra aquilo que eu quero ser. Eu me revolto contra o que eu odeio. Mas eu não me revolto contra o que eu quero ser. E aí você vai criar pessoas que são fãs de bilionários, que vão defender o Elon Musk na internet. Porque a ideia é que você gere uma sensação nos indivíduos de que eu vou construir uma sociedade onde eu vou gerar uma idolatria para a riqueza. E eu vou sonhar em relação a isso. O Marx vai dizer que essa ideologia gera no trabalhador um sentimento que é alienante. O trabalhador se torna alienado. Ele se torna alienado porque ele não consegue mais perceber a exploração que sofre. Ele não consegue mais ter consciência da exploração que sofre. Vamos contar aqui uma história rápida. Eu trabalho em escolas, né? E nas escolas que eu trabalho tem muitos tipos de funcionário. Eu não sei que muitos de vocês que estão aqui não são do Rio de Janeiro, né? Mas o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande. E por ser uma cidade muito grande, é uma cidade que a área rica da cidade, ela fica na zona sul do Rio de Janeiro. A zona sul do Rio de Janeiro, onde você vê aqueles bairros de novela, Copacabana, Ipanema, Leblon, são os bairros ricos da cidade, né? São bairros para morar, tem que ter muita grana, né? E esses bairros da cidade ficam muito distantes da parte mais pobre da cidade,
que é a parte onde mora a classe trabalhadora, a zona oeste da cidade e a Baixada Fluminense. Muitas pessoas que moram nessas regiões mais afastadas dessa área rica, para trabalhar todos os dias, demoram 2 horas e meia para chegar no trabalho, até 3 horas para chegar no trabalho. E aí você pensa, imagina que um cara entra no trabalho, numa escola como as que eu trabalho, ele entra às 7 da manhã. 7 da manhã. Esse cara tem que sair de casa às 4h30 para chegar no trabalho. 4h30. 4h30. Horário insalubre. 4h30. Esse cara tem que sair 4h30. Se ele tem que sair 4h30, esse cara tem que acordar 4 ou 3h30. E esse cara trabalha até às 6 da tarde. Ele vai chegar em casa, se ele sai às 6 da tarde, ele vai chegar em casa às 8h30 da noite, 9 da noite. Então esse cara chega em casa às 9, tem que acordar às 3h30. Esse cara ele tem 6 horas e meia quando chega em casa. Se ele chegasse e deitasse, já seria 6 horas e meia de sono. Só que esse cara, ele tem que comer, ele pode ter filhos, ele pode cuidar de uma casa, ele tem outras coisas. Esse cara não vai chegar em casa e vai ler Karl Marx. Esse cara não vai chegar em casa e vai ler sobre a história do capitalismo. Não vai. Esse cara quer chegar em casa, ele quer ver uma novela, um Big Brother, um jogo de futebol. Ele quer pensar no vazio. Ele quer pensar em nada. Esse cara ele quer só sobreviver. E aí, existe uma outra forma de alienação, que além da ideologia burguesa que toma-se sobre nós, existe uma coisa que esse cara, ele não tem tempo para pensar em outra coisa a não ser sobreviver. Então ele também se torna alienado. Então a alienação ela se dá por esse desejo de ser burguês um dia, mas também se dá por esse domínio de uma ideologia que faz com que as pessoas, infelizmente, não tenham nem tempo para pensar em outras coisas. Tá? Uma outra coisa interessante a gente pensar sobre isso é que o Marx também vai falar pra gente que, além de tudo, vai existir uma coisa que é um fetichismo da mercadoria. Repara, o que é fetiche? Fetiche a gente normalmente usa como derivado de fetiche sexual, mas fetiche é desejo, tá? Não pensa besteira. Fetiche é só desejo, tá? Então, fetiche da mercadoria é um desejo pela mercadoria. O Marx vai dizer que, além de você ter uma sociedade onde o trabalhador trabalha muito, tem pouco tempo, se joga nele o sonho de ele ser burguês, para ele não se revoltar. Ainda se joga nesse trabalhador um fetiche pela mercadoria. Esse trabalhador tem um sonho de consumir. Então aquele trabalhador que se mata de trabalhar, que se esforça, dedica, o sonho dele é comprar um celular novo. O sonho dele é ter um carro mais moderno. O sonho dele é ter um carro, ter uma moto. O sonho dele é trocar de televisão. O sonho dele é comprar uma air fryer, é trocar de geladeira. O sonho dele é comprar um micro-ondas novo. O sonho dele é comprar um aspirador de pó. Eu não sei. Mas esse cara ele tem um sonho de comprar alguma coisa. Porque ele tem um fetiche pelo consumo. Esse cara ele quer comprar. Porque ele quer, de alguma forma, fazer parte dessa brincadeira que ele só vê os outros brincando. Ele quer brincar também. E aí ele passa a ter o desejo, o sonho pelo produto. E além de ele ter esse sonho pelo produto, esse cara vai ter o sonho por algumas marcas. Ele quer comprar uma roupa de marca. Ele quer comprar um celular melhor. Ele quer poder participar dessa festa que ele não é participante. E aí ele gasta o pouco dinheiro que ele tem muitas vezes para fazer compras. E aí esse cara se endivida. Quanto mais ele se endivida, mais ele depende do trabalho. Quanto mais ele depende do trabalho, mais ele tem que trabalhar. Quanto mais ele tem que trabalhar, mais explorado ele é. E aí o Marx fala que esse ciclo é um ciclo infinito. Infinito! Esse ciclo continua existindo. E esse trabalhador continua sendo explorado, explorado e explorado. Leandro, tem solução para isso? Porque o Marx tem uma revolução. Né? É a chamada revolução socialista, que o povo perceba as condições de exploração e se rebele, se revolte. Mas não é isso que o Enem vai cobrar de você. O que o Enem quer de você é que você saiba, que você entenda o que é o materialismo histórico, o que é esse processo histórico de disputa material, que você entenda que existe uma exploração econômica, que é a mais-valia, e uma exploração ideológica, né, que é a alienação feita pela ideologia burguesa. E ele quer que você entenda que essas duas classes sociais estão em disputa permanente. Aqueles que controlam a produção contra aqueles que não controlam. A burguesia contra o proletariado. Beleza, galera? Espero que todos tenham entendido, compreendido. Sei que é uma aula que você sai dela às vezes meio triste, né? Meu Deus do céu, que vida, né? Mas já é melhor você ser explorado sabendo o que está sendo do que não sabendo. Tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem muito bem, boa noite para todos e até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.